Vou esperar aqui um instantinho enquanto o Instagram notifica vocês que a live está começando, tá bom? Guarda aqui só um instantinho. Olá, boa noite, sejam bem-vindas. Samara, Flávia, Rafaela, Aline, Pamela. Vocês todas estavam na lista de frequência, né? Foi passada lá no grupo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Vocês têm noção, né? Que nós vamos passar 7 dias, na verdade 8, né? Vai ser uma semana completa, juntinhos. E a gente vai trabalhar tanta coisa nessa uma semana, gente, que a gente vai dar conta, né? Inclusive, tem uma surpresa pra vocês, tá? Uma surpresa que eu vou contar hoje, depois dessa live, depois dessa primeira aula lá no grupo do WhatsApp. Vou compartilhar com vocês. Boa noite, Nara, Marta também. Que bom, meninas. Todas aqui para nós começarmos pontualmente, né, a nossa aula. Leila. Sim. Gente, essa semana vai ser recheada de novidades. E vocês vão ver lá dentro do grupo do WhatsApp que a gente vai aprofundar ainda muita coisa do que foi abordado aqui, né? Hoje, como vocês já viram lá na nossa programação, a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer as pazes com o corpo e o quanto isso é importante no processo de emagrecimento. Vocês que já chegaram aqui, que foram pontuais, vocês alguma vez já pararam para se perguntar sobre isso? Sobre a importância de fazer as pazes com o próprio corpo ao longo do processo de emagrecimento? Me digam aí. Se foi algo que vocês já se atentaram para isso, que já pararam para pensar, que perceberam que é importante, que não é. Se tentaram fazer alguma coisa, né, para mudar essa relação com o corpo, para consequentemente impactar o emagrecimento. E aí? Alguém de vocês? Vamos lá, né? Vamos começando para ir aprofundando sobre esse tema, que é um tema tão vasto, né? Quando a gente pensa no processo de emagrecimento, muitas vezes a gente direciona muito a nossa atenção lá pro alimento, pro que tem que ser cortado, pro que a gente não pode comer. E aqui as meninas estão dizendo, né? Já a Paula, a Ionara, que nunca pensaram sobre isso, sobre a importância de fazer as pazes com o corpo no processo de emagrecimento. E vamos lá. Por que eu quis trazer esse como o primeiro ponto a ser tratado da nossa uma semana sem dietas? Gente, não tem como a gente falar de emagrecimento, falar de alimentação, falar de comida, sem antes falar do corpo. O nosso corpo ele é como se fosse nossa casa. E aquilo que eu vou comer, ao estar em contato com o meu fisiológico, com o meu metabolismo, é que vai determinar o que vai acontecer. Porque por melhor que seja o alimento, e se a relação que você tem com ele não é boa, dificilmente ele realmente vai te fazer um bem, sabe? Se você não tem consciência de como que o teu corpo funciona, muitas coisas deixam de acontecer como poderiam acontecer. E aí você traz essa necessidade de rever a relação com o teu corpo. Você alguma vez já se perguntou por que você engordou? Por que você está onde você está hoje? O que te fez chegar aqui? Para hoje você querer emagrecer? Antes de buscar uma nova dieta, antes de buscar um novo padrão, ou um novo nutricionista, ou uma nova reeducação alimentar, já se perguntou, já identificou o que te fez estar no peso que você está hoje? Aqui, né, a Samara tem falado de algumas características físicas, né, da pontuação de roupa. A gente vai aprofundar sobre isso, não é nessa aula ainda. A gente vai aprofundar nisso aí, sobre a composição corporal, o formato do corpo, lá na aula sobre autocuidado. Mas eu quero te fazer entender, quero que você se questione. O que te fez chegar aqui? O que te fez ganhar peso? E aí, tendo essa resposta em mãos, tendo esse questionamento ativo, que você vai ter um direcionamento melhor. Sabe por quê? Porque a gente vai conseguir ir lá na raiz do problema. Exatamente o que te fez engordar. Porque se a gente pensar em composição nutricional ou em só mudar a relação com o corpo, às vezes ainda não é o suficiente para você ir lá naquele lugar que precisa ser de fato observado e tratado.
não é mesmo? E aí eu quero te fazer uma outra pergunta. O porquê que você quer emagrecer? Você, que já sabe onde você está, já sabe o que te trouxe até aqui, por que você quer emagrecer? Quando você pensa no processo de emagrecimento, você consegue pensar apenas no motivo estético ou no motivo questão metabólica? Ah, eu quero emagrecer porque eu fui ao médico, o médico me falou que eu tô com dores nas articulações por causa do peso. Ou, eu preciso emagrecer porque a minha pressão está muito elevada por causa do meu peso. Qual é a razão que te faz emagrecer hoje? Que te diz que você precisa emagrecer? E que te diz mais que você precisa de uma dieta para emagrecer? A gente está aqui para falar que é possível emagrecer sem dietas. E é por isso que a gente vai resgatar esses pontos e esses porquês, que muitas vezes estão aí perdidos na tua história. Estão perdidos pela desconexão que o tempo e as dietas foram causando no teu metabolismo. Entende? E aí quando você para pensar, né, nesse processo todo, do porquê emagrecer, de qual é a razão, você vê o processo de emagrecimento hoje como simplesmente uma perda de peso, ou você vê o processo de emagrecimento como uma questão que é muito mais profunda que isso, que é uma questão de você ter que mudar a tua relação com o teu corpo, mudar a tua relação com a comida? Se você ainda vê o emagrecimento muito direcionado somente à perda de peso, vai ser muito difícil você conseguir emagrecer. Por quê? Quanto mais você focar na perda de peso, você vai olhar para padrões estéticos, para questões estéticas, e você vai esquecer de buscar aquela real motivação. E consequentemente não vai conseguir alcançar a raiz do teu problema. Entende? E aí a gente para pensar, né? O que é que acontece no processo de emagrecimento? Como que teu corpo reage a tudo isso? Porque o que a gente sabe é que, eu tento muita coisa e nada funciona. O que é que vai funcionar pra mim? Baixa aquele desespero, né, de às vezes não saber, mas se tem solução, se ela se encaixa pra você, se ela se encaixa, se ela cabe no teu bolso, não é mesmo? E aí eu quero te dizer, na verdade, o que é que seria esse processo de emagrecimento brusco pro teu corpo, como que ele entende. Imagina aí um organismo saudável, uma pessoa que está bem, né, em relação a peso, mas mesmo assim quer emagrecer porque quer perder percentual de massa gorda ou porque quer atingir um padrão específico de corpo. O que é representado? Como que é traduzido isso para o teu corpo? Como uma ofensa. Isso assusta o teu corpo. Isso é eu diria uma brutalidade com ele. Porque imagina só, ele está funcionando aqui perfeitamente num ritmo ok. E aí do nada, do dia pra noite, você vai lá e rompe com tudo isso, começa a excluir um montão de coisa. O teu corpo entende como uma agressão. Ele não acha que é algo saudável, ele não entende o que é aqui do lado de fora. Qual é a tua intenção? Consequentemente, ele vai acionar um monte de mecanismos protetores e adaptativos para proteger ele desse dano. E aí a gente vai entrar numa série de cadeias que fazem o teu corpo ser resistente ao emagrecimento, o que explica por que as dietas não funcionam. Entende? E aí quando você pensa, tá, isso é o caso de um indivíduo que tem um peso ok. E no caso de um indivíduo que tem um excesso de peso? Muitas vezes, gente, ainda que perder peso ser associado à melhoria metabólica, existem pessoas que têm excesso de peso, que têm obesidade e que elas são metabolicamente saudáveis. E para essas pessoas, olhar somente para o peso talvez não seja tão eficiente assim. Entende? Porque o peso ele vai ser uma mera consequência de uma modificação que ele fizer na alimentação dele. Que ele não tem a necessidade de emagrecer simplesmente porque ele tem que emagrecer. Se ele está bem metabolicamente. Entende? E quando você olha para a alimentação, negligenciando tudo isso que eu falei, o porquê tu quer emagrecer, o que te trouxe até aqui, se tu quer emagrecer só para perder peso, ou de fato é por um cunho metabólico, e você simplesmente não olha para nada disso, coloca um papel em cima de tudo isso, aparecem as grandes nuances que te impedem de emagrecer. Por quê? Quando você coloca na tua vida algo que é de fora, algo que foi imposto por alguém, algo que foi dito por alguém que serviria, você está abandonando completamente todo o teu ritmo, toda a forma que teu corpo funciona, está deixando de ouvir tudo isso. E como que isso vai se expressar, né, para o teu corpo? Simplesmente como um estresse. Ele vai entender que ele está num ambiente de perigo. Consequentemente, ele vai agir de forma não favorável para o teu emagrecimento.
Porque, na verdade, o que acontece tudo começa naquela velha historinha de, eu quero perder só 2 quilos, quero perder só 3 quilos. Eu tenho certeza que a tua história também começou assim. A tua história com o ganho de peso. Não é mesmo? Você que está aqui hoje assistindo, né, que percebe que já ganhou muito peso ao longo do tempo e que às vezes por cada dieta que fazia ganhava um pouquinho mais de peso. Você consegue lembrar de como foi esse início? As primeiras tentativas, esse ganho de peso hoje, foi por uma tentativa? Foram várias tentativas? Ou foram simplesmente pelo estresse que tua vida foi acumulando ao longo do tempo? Estresse de trabalho, estresse de estudo, estresse de relacionamento. O que aconteceu contigo para você estar onde você está hoje? Para o teu corpo, a cada vez que você foi tentando perder peso, a cada nova tentativa, para ele era uma nova agressão. Consequentemente, ele se protegia cada vez mais. Quando eu falo proteger, gente, é porque a nossa camada de pós, as nossas gorduras, elas servem para proteger o nosso organismo de danos mecânicos, de frio, por exemplo. E se a gente agride nosso corpo impondo uma mudança muito radical, uma mudança muito restritiva, a tendência é que ele vá realmente se protegendo, porque ele não sabe o que está acontecendo aqui fora. Ele sabe que não é um ambiente melhor para ele, que não é a melhor condição para ele estar. E ele faz tudo isso por um único motivo: manter tua integridade física, te manter vivo. É a única intenção dele. E aí, ao acionar esses mecanismos adaptativos, o que acontece? Você às vezes acaba ganhando todo o peso que você perdeu. E muitas vezes com até alguns quilos a mais. Não é isso que acontece? Você já observou que muitas vezes, depois de uma longa restrição, você acaba ganhando peso? E não acha que é porque você, só é com você, porque você é incapaz, porque você não merece emagrecer. Não é nada disso. É o teu corpo funcionando. E funcionando bem. Né? Porque a intenção dele é a melhor possível. A nossa intenção é que não está condizente com ele. Consequentemente, o resultado que aparece não é o que a gente queria ver. Porque enquanto a gente quer ver um corpo magro após uma restrição, a longo prazo, muitas vezes, esse efeito é revertido. E a gente não consegue o resultado que a gente queria alcançar. Não é assim? E aí você pensa, né? Tá, e esse meio, né, conturbado de agressão, de perigo que meu corpo entende, o que é que de fato poderia ser traduzido, né, em poucas palavras? Gente, é um clima autodestrutivo. É um clima que ele é corrosivo para a tua autoimagem, para a tua saúde. E aí, o que acontece? Isso tudo comprova o porquê que as dietas e a restrição ela não funciona bem. Por que ela não funciona a longo prazo? Por que tem pessoas que não se adaptam a ela? É perfeitamente normal que você consiga perder peso em pouco tempo, quando você faz uma restrição. Afinal de contas, você está deixando de ingerir caloria. Se tu ingere menos caloria, obviamente tu vai emagrecer. É inevitável, sabe? É uma conta que ela é exata. Porém, a longo prazo, o resultado não é mais esse. Não é mais o mesmo. Logo, você começa a se frustrar porque você já não sabe mais o que tirar da tua vida e tu não consegue mais perder peso. E aí é que eu te convido a olhar para esse corpo com outros olhos. E isso é fazer as pazes com ele. Porque onde você está hoje, depois de ter feito várias dietas, várias restrições, eu te garanto, não é mais uma dieta e não é mais uma restrição que vai te tirar de onde você está. Afinal de contas, se você parar para analisar o teu histórico, foram elas que muito possivelmente te trouxeram até aqui. Não é? Você consegue lembrar? Escreve aí pra mim. A última dieta que você fez era uma dieta muito restritiva ou não? Era uma dieta tranquila e você só não seguiu mesmo porque deixou pra lá? Fala aí pra mim, quem foi que já fez dieta restritiva? E qual foi a experiência de ter feito essa dieta restritiva? Só pra gente entender como que foi também com vocês. Porque eu sei que muita gente que tá aqui pode compartilhar do mesmo sentimento, pode ter vivido as mesmas coisas, não é mesmo? E aí? Você, né, que já fez, por exemplo, o jejum, como aqui acabaram de falar. Gente, o jejum, obviamente, ele vai te emagrecer. Tu está passando fome. Pro teu corpo, isso é passar fome. Mesmo que seja por 12, 16, 14 horas, para ele é isso. Você está num estado crônico de fome. Consequentemente, ele vai usar toda a reserva que ele tem. Mas, em contrapartida, ele também fica um pouco mais lento. Porque se ele funcionar no ritmo normal que ele funciona,
tu vai gastar toda a tua energia, tu não vai ter como funcionar as funções básicas do teu corpo. Então, consequentemente, ele poupa o que ele pode poupar para que você consiga se manter bem. E aqui falaram também da low carb, né, que é uma dieta muito utilizada atualmente, e que sim, gente, existem casos em que ela é necessária e inclusive que ela até é eficiente. Mas isso não é para todo mundo e não é para ser feito por conta própria. E por isso que muitas vezes dá erro, porque você quer fazer na sua casa, sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma orientação. E aí dá erro, de fato. Aqui a Pamela dizendo que nunca conseguiu fazer por muito tempo dieta restritiva, que sempre voltava a comer em dobro. E, gente, é um efeito totalmente normal. Quando você pensa no comer em dobro, porque para pra pensar. É como se tu passasse, sei lá, 30, 40 dias privado de fazer aquilo que você gosta. Quando você exclui tudo aquilo que você gosta da tua vida, é esperado que você tenha um desejo muito maior por elas. Logo, quando você se sentir permitido de comer, tu vai comer muito mais do que tu precisaria. Não é isso? E aí tu vai lá e extrapola, começa a comer para descontar todo aquele sofrimento que você teve, que não te fez emagrecer. E aí no descontar tudo isso, você faz o quê? Ganha mais peso. Olha só como esse ciclo é louco. Tentando emagrecer, você ganha sempre mais peso. É isso que você está vivendo? Você já pensou em alguma forma de sair, né, desse ciclo todo? Ou de, pelo menos, colocar a mãozinha para fora para pedir ajuda? Ou para você, de fato, é um caminho sem volta onde você está hoje? Gente, quando a gente fala, né, desse mecanismo todo, desse clima autodestrutivo, dessa autoimagem, dessa saúde, que fica tudo muito solto, muito vulnerável a esses conceitos, né, de restrição, de dieta, a gente percebe o quanto a gente levanta essa bandeira de guerra para nossa alimentação e para o nosso corpo. Porque o nosso cérebro, como eu falei para vocês anteriormente, ele não entende que a magreza ela é sinônimo de beleza. Ele não entende isso, ele não sabe que tu tá emagrecendo porque tu quer ficar bonito, porque tu quer se sentir bem. Ele entende a magreza como uma única coisa, perigo. E aí ele vai lá e ataca, ele vai lá e coloca a forma dele de funcionar diferente para poder te proteger. E aqui, ó, temos até um relato de uma pessoa que está fazendo, né, a dieta cetogênica e que está se dando muito bem, está em acompanhamento, que ótimo que está tudo bem. Muito bom mesmo. Isso é sinal de que tu tá fazendo acompanhamento bem feito e de que sim, pode ser uma estratégia viável pra você, né? Então, que bom. E aí, quando a gente pensa nesse clima de levantar essa bandeira de guerra, de sempre estar em ataque com o teu corpo, e eu digo isso, gente, não só um ataque metabólico, né, que a gente mesmo cria pra tornar essas condições ruins pro teu organismo, mas é um ataque físico mesmo. Quantas vezes tu vai lá pra balança se pesar, já pensando em como que tu vai se punir se o ponteiro tiver igual, ou se ele não tiver reduzido nada, ou tiver reduzido só as graminhas? Quantas vezes tu vai pra balança pensando, eita, eu fiz tanto esforço, tanto sacrifício, e eu acho que eu não perdi nada? Vou já sair daqui e vou comprar um bolo que eu quero muito comer faz dias? Acontece isso com você? Essa sensação, esse sentimento de que o que eu fiz não tá valendo a pena? E eu preciso me punir? E geralmente, se isso acontece, você vai confirmar aqui pra mim. Essa punição, ela está associada muitas vezes ao descontar na comida. Afinal, é o que tá escasso pra ti. Então, logo que tu tiver uma oportunidade, tu vai lá e vai comer. Não é assim que acontece? Gente, e ao contrário do que vocês pensam, né, nesse processo de emagrecimento, nesse processo de fazer as pazes com você mesmo, a balança, ela jamais vai ser a tua amiga. Jamais, jamais, jamais. Sabe? Por quê? Porque a gente já tem essa visão, a gente já vai se pesar com essa sensação. A gente já tem medo de uma balança, a gente evita ir em uma farmácia que tem balança. Apesar de que muitas farmácias hoje não tem mais, né? Graças a Deus. Olha aqui o pessoal confirmando sobre a balança, né?
que tem dificuldade, que dá um desespero, que dá decepção. E é isso, gente. A gente está tentando reduzir, né, os nossos 30 dias de mudança de comportamento alimentar, de reeducação alimentar, a um número. E se esse número não muda? Quer dizer que nada do que tu mudou na tua alimentação, nada do que tu mudou na tua vida valeu a pena? Percebe o quanto nós mesmos fazemos questão de menosprezar aquilo que a gente faz e de reforçar essa guerra que tem que sempre estar existindo entre você e a balança, entre você e o teu corpo, entre você e a comida. É isso que a gente faz o tempo inteiro. Em momento nenhum a gente para, por exemplo, para elogiar. Que bom que eu estou há uma semana conseguindo lanchar frutas. Que bom que eu consegui inserir algo na minha alimentação diferente. A gente nunca faz isso. Mas na hora que acontece um errinho, por menor que seja, não digo nenhum erro, gente, porque não existe certo ou errado na alimentação. Quando você estava com algo previsto, eu planejei que eu ia jantar em casa, por algum motivo não deu certo, e você janta outra coisa, que você já acha um absurdo, você supervaloriza isso e menospreza todas as suas vitórias, tudo que você já mudou. Olha só o comportamento que a gente tem. Um comportamento totalmente de destruição, que vai só somar a forma que teu corpo já está funcionando metabolicamente e você vai entrar nesse limbo, nesse ciclo do fracasso, essa mentalidade de fracasso. E de fato, depois de estar lá dentro é muito mais difícil sair, porque você está imerso num ciclo de frustração, restrição e descontar na comida, porque eu não consegui perder peso. E aí você vai lá e ganha um pouquinho mais de peso, se frustra, desconta na comida e assim o ciclo se repete. Doido, né? Mas ouvir sobre isso, né? Entender, ter clareza sobre esse ciclo, te faz perceber que tu está nele ou não. Pronto. Esse comentário da Yunara, super pertinente, gente. Sobre o descontar a ansiedade nos alimentos do final de semana. E aí eu pergunto a você, será que esse descontar na comida no final de semana, ele não está associado à falta de opção? À falta de planejamento? Porque o que acontece? Se você tem uma refeição planejada, um almoço, um jantar, para um final de semana, e você sabe que você tem isso em casa para comer, que está disponível só no ponto de esquentar, por exemplo, dificilmente tu vai abrir mão daquilo para ir gastar dinheiro ou para comer algo fora de casa. A menos que de fato seja uma saída, um convívio social, mas por vontade própria, sozinho, talvez tu não vá. Porque tu vai pesar o fator de, tem comida feita. Se eu não comer, talvez vá realmente desperdiçar, porque tá aqui já desde antes de ontem a comida. Não sei, tu vai valorizar esse esforço, esse fator de ter comida na tua casa. Agora, o que geralmente acontece? Você não se planeja, você não se programa em absolutamente nada e quer misteriosamente que a comida do sábado da noite esteja pronta. E o que acontece? Ela não está. E aí você fica, não tem janta. Não vou fazer, hoje é sábado. Aí eu passo a semana trabalhando, eu tô cansada. Eu concordo com tudo isso que você disse. Porém, o fato de não ter comida às vezes é muita por escolha sua. Por você pensar, à noite eu vejo. Já sabendo que você não vai ver porque você realmente está cansado e vai procurar algo na rua. Então, será que preparar esse terreno não é o que te falta para mudar essa relação com a comida do final de semana? Essa relação tão conturbada que você diz ter? Eu te garanto que sim. Tão tal que na semana você só consegue fazer as coisas bem feitas quando está tudo organizado. Você só consegue cumprir um dia, uma agenda bem feita quando ela está planejada, quando os horários estão sincronizados, não é isso? E aí, no final de semana, tua alimentação está de pernas para cima, porque você pensou somente de segunda a sexta, e não pensou no final de semana, logo ela não vai resolver. Não é isso? Olha aqui a Paulinha dizendo que eu tô lindamente. Gente, mas é isso que acontece. Eu trabalho, né, somente com mudança de comportamento alimentar e eu vejo todos os dias quais são as dificuldades, quais são as dores que precisam de fato ser resolvidas. Né? E aí, sobre esse fator de organização, calmem aí que amanhã a nossa aula é somente sobre organização. A gente vai falar sobre tudo isso e mais um pouco, né? Do que tem impactado esse fator de planejamento na tua vida, na tua alimentação. E a gente vai entender muitas coisas, tá? Amanhã a gente conversa sobre isso.
Olha que tem gente se identificando, né, ao longo da live. Daniela também. E pensando, né, nesse ambiente de caos, nesse ambiente onde o planejamento não está bem feito e que o final de semana é conturbado, pensando em tudo isso, eu quero que agora a gente comece a pensar no corpo, né, novamente, para a gente ver como que esse corpo poderia ser um aliado, tanto no planejamento como na organização, na escolha alimentar, em tudo isso, gente. Se você parar pra pensar, o teu corpo, né, pensando assim como uma coisa bem doida, é a única coisa, a única matéria que vai estar contigo sempre, no final de semana, no trabalho, na saída, escolhendo as tuas comidas, é você e o seu corpo. E por isso que eu reforço tanto a importância de estar conectado com o teu corpo, com o que acontece com ele. Porque o que acontece? Você faz tanta dieta, tanta coisa, que você vai parando de ouvir o teu corpo. Uma coisa eu te digo, ele continua falando com você. Ele continua emitindo sinais de como que ele está funcionando. Porém, você não percebe. Porém, você parou de escutar ele, porque você começou a se ligar em regras externas. Você passou a achar que somente isso era o que serviria para você. E parou de dar essa credibilidade, essa confiança para ele. E por isso é tão difícil saber se comportar em diferentes locais. E também no final de semana. E aqui o que a gente vai pensar é como retomar essa confiança. Hoje, eu até compartilhei no meu story sobre isso, gente, sobre conexão. Nem, agora falando foi que eu me toquei, que eu falei da mesma coisa, né, no stories. Falei sobre conexão. Falei um pouco da minha rotina, que eu sempre vou pra academia bem cedo, 6 horas da manhã, de 6 às 7. E aí chego, já tomo café e sigo meu ritmo normal do dia. E eu pensei, hoje eu quero fazer diferente, porque meu dia vai ser diferente. Essa uma semana vai ser atípica, né? Afinal, eu vou estar com vocês, me dedicando inteiramente a isso, a semana sem dietas. E eu quero fazer algo diferente, porque eu vou precisar de muito mais energia, de muito mais gás. E aí decidi ir pra academia. Eu fui outra hora do dia, eu fui meio-dia. Acordei cedo no mesmo horário e vim ler, coloquei em dias minha leitura, rezei, ouvi música, sabe? Fiz coisas que realmente me dessem prazer. Eu escolhi hoje cedo ficar comigo, ficar um pouco mais comigo, né? E entender como que eu poderia usar essa energia lá do meu dia, do começo do dia, pro restante, para trazer esse dia bom, esse dia gostoso até a noite. E assim eu fiz. E, gente, meu dia foi incrivelmente diferente dos outros dias. Mas por que que eu decidi fazer isso? Eu decidi fazer isso hoje, mudar esse ritual matinal, por um único motivo. Eu sabia que a minha necessidade hoje de energia, que a minha necessidade de bem-estar hoje, fosse ser diferente dos outros dias. Afinal, para eu estar aqui essa hora, nessa empolgação, conversando com vocês, eu precisaria ter um dia diferente. Porque normalmente, na hora que eu estou bem cansada, já estou sem energia, eu não estou mais tão afim de aparecer por aqui, no Instagram. Mas eu só consegui fazer essa modificação e ter esse reflexo porque eu estava conectada comigo, com o meu objetivo, qual era? Chegar à noite bem, sem estar cansada ou sem estar com pouca energia. E eu consegui. E assim irei fazer durante essa uma semana que passarei com vocês. E aí eu trago essa reflexão da importância de estarem alinhadas com o corpo que vocês têm, com a necessidade que esse corpo tem. Porque assim como eu, por exemplo, posso sentir fome bem cedo, pode ser que vocês sintam fome 10 horas da manhã. E aí você vai querer seguir alguma orientação padrão externa que te disseram que tinha que tomar café às 7 horas da manhã. Gente, que sentido tem? Se tu sente fome às 10, por que tu vai tomar café às 7? Isso é um exemplo claro de desconexão com o corpo. Porque tu tá oferecendo pra ele uma energia que ele não está te pedindo. Se ele não está pedindo, logo ele não está precisando. Se ele não está precisando, isso pode ser um excesso. O que vai, a longo prazo, te fazer ganhar peso. Ficou claro isso pra vocês? Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui pra vocês? Tá fazendo sentido?
E o que a gente faz, né? Em várias vezes ao longo do nosso dia, a gente age em total desconexão com o nosso corpo. Total. Aqui eu estou citando exemplos alimentares, mas poderia ser qualquer outra coisa. Que não fosse no sentido da alimentação, eu te garanto que esse padrão de estar desconectado com o teu corpo, ele poderia facilmente se repetir. E agora, a gente vai conversar, né, entendendo já a necessidade de baixar essa bandeira de guerra, levantar uma bandeira de paz, mostrar pro teu corpo que aqui fora tá tudo bem, que tá tudo certo, que tu não está no deserto. Entendendo isso, mostrando isso pra ele, agora a gente vai ver um passo a passo de cinco itens, né, de como alcançar essa paz, de estar conectado com o teu corpo, de estar realmente em sintonia com tudo isso. E o primeiro ponto deles, resgate a confiança em você mesmo. A confiança no teu corpo, a confiança de que ele pode te autorregular. E eu quero trazer aqui um exemplo. Um exemplo de um relacionamento, que é outro nicho que não tem nada a ver com emagrecimento, mas que faz todo sentido. É quando você pensa numa traição. Que você vê um casal, né, que teve esses acontecidos aí de traição e decidiram se perdoar e recomeçar um relacionamento. Parece algo muito difícil, até impossível, né, para algumas pessoas. Mas você consegue ver nesse sentido do perdão em relação à traição, de que é exatamente o que você precisa fazer com o teu corpo hoje. Porque ao longo desses anos todos é como se tu tivesse traído o teu corpo. Não tivesse confiado nele, confiado que ele é capaz de te nortear. E aí você vai lá e é um trabalho difícil, sabe, para reconstruir essa confiança. Num relacionamento, quando tu pensa nisso, que tu cogita, cara, que é algo difícil, é algo que leva tempo, é algo que vai ter muitas idas e vindas, muitos altos e baixos, não é isso que vem na tua cabeça? E por que quando tu pensa num emagrecimento, tu pensa que vai ser um processo perfeito? Um processo linear, um processo lindo, assim, maravilhoso, sabe? Não é isso. O processo de emagrecimento, ele tá longe de ser um passeio no bosque, ele tá longe de ser um passeio no parque. Emagrecer é exatamente como esse exemplo que eu dei, de resgatar a confiança em um relacionamento. Vai ter altos e baixos, vai ter discussão, vai ter desentendimento, vai ter algo desajustado. Mas emagrecer é isso. Resgatar a conexão com o teu corpo é isso. E aí eu trago uma outra reflexão. Pensa aí quando você conhece uma pessoa nova, que você quer dar total atenção e apoio e quer saber o que está acontecendo com ela, e você pergunta como é que tá, e liga, e manda mensagem, e se interessa. Não é assim? Quando você conhece alguém que você gosta de estar perto, que você realmente gostou de conhecer, agora traz isso para a tua relação com o teu corpo. Será que se hoje tu levantasse essa bandeirinha de paz e falasse, corpo, aqui tá ok, vamos agora ser parceiro, vamos se entender, acabou a guerra e nós vamos ser alinhados aqui pro processo de emagrecimento. E aí você se interessasse por esse corpo, se interessasse em saber como que ele tá, o que ele precisa, o que ele tá sentindo, o que ele tá te dizendo, pra você conseguir de fato ajudar. Não é assim que funciona? Quando tu conhece uma pessoa diferente? Gente, e aqui o processo é de você se conhecer. E se esse caminho ele não é feito, infelizmente, vai ser muito difícil você conseguir emagrecer. Porque o ponto inicial é esse, resgatar a confiança com o teu corpo, conhecer, confiar nesse corpo, nessa matéria que te carrega. Sabe? E eu falo matéria, mas não pense só na matéria carne, não, carne e osso. Estou falando de um fisiológico, de um metabólico, sabe? Como um todo. Somos um sistema complexo. Sabe quando a gente fala do o sistema cardíaco, o sistema neural, tudo funciona em conjunto, são sistemas. E para eles estarem funcionando bem, tudo precisa estar harmonizado. Para você emagrecer, essa harmonia tem que estar perfeita. E quem vai dizer se ela tá boa ou não, se ela tá perfeita ou não? É a tua intimidade com o teu corpo, a tu entender como que ele funciona. Como que ele reage em diferentes situações. Entende? É isso que te dá a conexão com ele. É você entender que, por exemplo, eu faço atividade física todos os dias. E um dia que você não foi, automaticamente tua fome foi diminuída. Ou um domingo, que é um dia mais atípico, né? Um dia mais parado, muitas vezes que você dorme um pouco mais. É esperado que no domingo
tu tem uma gestão menor de comida. Em algumas situações, se tu pulou o café da manhã, se tu pulou um lanche da manhã, se tu pulou um almoço porque estava dormindo, é esperado que vai ser menor, né? O volume de comida que você consome ao longo do dia. E o que é que isso tem a ver, né? Qual a implicação de tudo isso? O teu corpo, ele funcionou num ritmo mais lento. Você gastou menos energia. Consequentemente, tu vai comer menos, vai ter menos fome. E se você não está conectado com essa percepção de fome, o que vai acontecer? Tu vai sair no domingo comendo 1 milhão de coisas, muitas vezes que tu nem precisa, nem tem vontade, nem nada, é só porque tá disponível. Não é assim que acontece? E isso é um sinal claro de desconexão com o teu corpo. De que tu está funcionando num ritmo que às vezes nem tu sabe qual é, só tá funcionando. Não é assim? Aqui é a Edna falou das explicações, né, que ela tá gostando muito. E, gente, eu sempre vou trazer aqui exemplos de coisas reais e exemplos em outras áreas da vida. Porque quando a gente olha de forma racional para outras áreas da vida e traz isso para o emagrecimento, a gente consegue ver o que de fato é o emagrecimento. Que não é essa historinha que todo mundo conta, que também não é esse bicho de 7 cabeças, bem como não é esse passeio lindo e maravilhoso em um parque. Não é assim? E entendam que para você conseguir realmente ter êxito no teu processo de emagrecimento, você vai ter que estar ciente de tudo isso. Estar ciente do que pode acontecer. Porque é isso que vai te resguardar. É isso que vai te fazer ter uma ação diferente quando aquele imprevisto acontecer. Por quê? Porque ainda que fosse imprevisto, você pode dar a possibilidade dele acontecer. Afinal, muitas coisas, como tu tentou já emagrecer várias vezes, tem muita coisa ali que pra ti já é batido. Tu sabe que vai acontecer. Não é mais nenhuma novidade, não é mais nenhum aconteceu. Tu sabe, tu já espera que isso aconteça. E vamos para o nosso segundo passo, né? Falamos sobre o passo número 1, resgatar a autoconfiança. Passo número 2, pare de se pesar. Sim, gente, eu sei que a angústia, a vontade de pesar, aquela coisa urgente de eu preciso perder peso, ela é latente, ela tá pulsando aí. Isso eu sei. Porém, o pesar não vai te ajudar em absolutamente nada no processo de emagrecimento. Sabe por quê? Porque você se esforça e aí não perde peso, ou mantém aquele peso, ou perde só um pouquinho, e você vai ver na balança e não mudou nada, você se frustra, você joga tudo pro alto e pensa, já fiz esse monte de coisa e não funcionou, eu não vou mais fazer. Então a balança, ela pode ser um mero gatilho para te fazer colocar tudo por água abaixo e voltar para a vida normal. Quando na verdade você teve várias mudanças de comportamentos alimentares que foram sim significativas. Porém, você despreza. Você acha que aquilo não é importante, que aquilo é bobagem. Então para de te pesar. Se eu tenho uma balança em casa, no banheiro, guarda, empresta para alguém, dá para alguém, tira ela da tua vista, sabe? O peso, ele não é o melhor parâmetro. O peso lá da balança. Um bom avaliador de quanto você está perdendo, de como que você está em relação ao teu processo, verifica tuas roupas, se elas estão folgando, observa visualmente como é que você está. Isso sim, pode estar muito mais clareza do que simplesmente o peso. Porque para pensar, vamos supor que tu perdeu, sei lá, 800 gramas. E aí tu comeu alguma comida que tu ficou um pouquinho mais cheio, não fez uma boa digestão, ou que prendeu teu intestino, tu não foi ao banheiro, ou porque simplesmente tu bebeu menos água, consequentemente ficou mais retido algum líquido no teu corpo, e aí tu foi lá e se pesou. E aqueles 800 que tinha perdido, voltaram lá para a estaca zero. O que tu vai pensar? Poxa vida, joguei tudo por água abaixo. Não é isso? Não funcionou. Quando na verdade tu até perdeu mesmo alguma gordura, algum peso ali. Porém, pelo líquido retido, pelo intestino que ficou preso ou por outros fatores, essas 800 gramas não ficam perceptíveis numericamente falando. Olha só o quanto a balança ela pode te prejudicar, o quanto ela pode realmente tirar do sentido que tu estava indo. E aí nós vamos descobrir agora o terceiro passo para fazer as pazes com esse corpo e nunca mais desconfiar dele, nunca mais abandonar ele por nenhuma regra externa. E a terceiro item é você apreciar esse corpo, olhando ele de uma forma diferente, gente. Muitas vezes, desde a nossa infância, a gente é ensinado
que o nosso corpo tem que ter um padrão perfeito, que tem que ter um formato X, tem que ter uma roupa Y. E a gente vai esquecendo de olhar esse corpo com outros olhos, com um olhar mais compassivo, com um olhar de quem realmente é dono desse corpo e de que sabe que não vai mudar ele. Ou pelo menos transformar ele como você sonha em transformar. A não ser que você faça várias plásticas ou que você morra para nascer de novo, né? Ainda tem a chance de nascer em outro corpo que seja semelhante a esse. Ou seja, você é ensinado a vida inteira, a infância inteira, a odiar o teu corpo, a criticar o teu corpo, a ter um olhar muito julgador sobre o teu corpo. Não é isso? Principalmente as meninas. Devem ter passado por isso na infância, na adolescência, e hoje na fase adulta colhem um reflexo de tudo isso. Colhem um reflexo de uma pessoa que não consegue apreciar em você coisas que realmente sejam, cara, que bacana. E você vai deixando passar despercebido. Por quê? Porque você foca somente naquilo que não é bom, naquilo que você não gosta, naquilo que te disseram que não era bom. Então, que tal apreciar esse corpo de uma forma diferente? Tu tem um corpo que tem 2 pernas, tem 2 braços, tem uma boca, tem olhos, tem nariz. E tudo isso te faz ter a vida que você tem hoje. Imagina aí tua vida sem as 2 pernas, sem os 2 braços, sem os olhos, sem o ouvido pra ouvir, sem a boca pra falar. Seria uma vida ok pra ti? Seria uma vida boa pra ti? Já pensou nisso? Então eu quero te convidar a apreciar essa vida, esse corpo de uma forma diferente. Pra você realmente ter dimensão do que é que ele pode te proporcionar, do que ele é capaz de te proporcionar. E aí a gente vai pro próximo passo, pro 4º passo, que é o focar naquilo que você gosta. Ainda que a relação de coisas que você não gosta seja gigantesca, eu tenho certeza que tu consegue listar pelo menos 3 coisas que tu gosta em ti, no teu corpo. E agora eu vou me deter realmente a características físicas. Não vou me deter nem a característica de personalidade, de habilidade, não. Nas coisas físicas, pensa aí em 3 coisas do teu corpo que tu gosta. Não precisa nem dizer aqui pra ninguém, nem pra mim. Mas tenta identificar que coisas são essas. E aí você vai pensando, né, na capacidade que esse corpo tem de te fazer andar, associado a uma característica que você gosta em você. Ah, é o cabelo, é o olho, é a sobrancelha, é o sorriso, eu não sei. Quantas pessoas já podem ter sido chamadas a atenção pelo teu sorriso, pelo teu cabelo, pelo teu olho, enquanto você estava lá criticando a tua perna que era XYZ, o teu quadril que era XYZ, a tua barriga que era sei lá o que. Entende? E, gente, quando a gente fala de padrão de beleza, é algo muito, 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 muito subjetivo. Afinal, o que é bonito pra um é feio pra outro, o que é atrativo pra um é atrativo pra outro. Então, assim, pra olhar pro teu corpo, de fato, para teu aspecto físico, como algo pra resgatar coisas boas que você tem, não simplesmente pra te autodepreciar. Porque enquanto você olha pro teu corpo com esse olhar, eu te garanto, ninguém que tá lá do lado de fora vai olhar pra ele com um senso de acolhimento. Absolutamente ninguém. Sabe por quê? Porque quando você observa tanta coisa ruim no teu corpo, a tendência que você tem é de ressaltar, de reforçar e de verbalizar isso. Logo, quando o outro escuta você falando que XYZ no teu corpo não está ok, ele começa a fazer o quê? A reparar, a observar exatamente esses pontos que pra você não estão ok. E aí pra ele também passa a não estar ok. Ele vai observar somente aquilo. Já aconteceu isso com vocês? Vocês não terem nem reparado coisa X em uma pessoa, e alguém te fala, fulano, olha, aquela pessoa ali, ela tem isso. Consequentemente, a partir daquele momento, tu passa a observar somente para aquilo. Mesmo que tu mude a visão, quando tu volta, teu olho bate naquilo. Não é assim? Me confirmem aí se não é isso que acontece com vocês. Acontece, gente, porque nós somos ensinados a olhar para aquilo que a gente não tem controle. Nós somos ensinados a olhar para aquilo que a gente não tem como modificar. E a gente faz o quê? Ressalta tudo isso. E esse ressaltar tudo isso causa uma insatisfação. Você começa a buscar coisas cada vez mais externas e esquece de você.
esquece de se conectar e fazer as pazes com esse corpo aqui, com essa pessoa que tá aí. E o último passo, o passo 5, pense nas suas habilidades. E agora sim, a gente vai sair de um cenário de uma característica física e vai pensar em características realmente de personalidade, de identidade, de habilidade, de dom. O que que você tem de habilidade que você pensa, como eu sou abençoado por ter isso, como eu sou feliz por fazer isso, ou por ter essa característica, esse traço de personalidade? Porque sim, gente, tudo isso aqui, de característica física ou não, interfere na forma que você lida com o teu corpo. E se você tem lidado com tudo isso de uma forma não saudável, a tendência é isso refletir num não cuidado, numa apreciação do teu corpo, o que vai reforçar ainda mais aquele clima de agressão, aquele clima de perigo, aquela busca pelas dietas, e que vai te fazer viver todo esse ciclo novamente. E aí, agora eu vou tirar esse tempinho aqui, esses 15 minutos antes de acabar a live, para responder a dúvidas ou a comentar coisas que vocês estejam comentando por aqui. Tem alguém que queira comentar algo, ou tirar alguma dúvida, algum questionamento? Só lembrando que eu ainda tenho um recado para dar, tá? De uma surpresa que vai ter para vocês ainda hoje, lá no grupo do WhatsApp. Inclusive, se você estiver aqui, né, assistindo a live e não estiver no grupo do WhatsApp, vai aqui na minha bio que ainda tem como entrar, tá ok? Pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo por lá. Inclusive, adorei a interação de vocês hoje à tarde. Foi muito bom conhecer um pouquinho da história. Quem não contou ainda, pode contar, né? Quando o grupo estiver aberto, fique à vontade. E quanto mais a gente se conhece, mais assertiva vai ser a minha comunicação aqui com vocês. Mais direto ao ponto eu vou. E assim eu consigo ajudar cada vez mais vocês. Pronto. Vou repassar aqui os passos, né? Passo número 1, resgatar a confiança com o próprio corpo. Passo número 2, parar de se pesar. Passo número 3, apreciar o seu corpo de maneira diferente. Passo número 4, focar no que você gosta. E 5, pensar nas suas habilidades. Esses são os 5 passos. Para resgatar essa conexão com o teu corpo, para fazer as pazes com esse teu corpo, que no final das contas tem que ser o teu maior amigo, né? Tem que estar contigo ao longo dessa caminhada inteira. E aqui a Aline já ansiosa pela surpresa. Deixa eu ver se eu consigo ler algum comentário que passou aqui em cima. Tem uma novidade boa. Aqui, quem falou do autocuidado, que é muito complicado. Vai ter uma aula, se eu não me engano, nossa penúltima aula, somente sobre autocuidado. Então, fica ligada. Gente, é essencial que vocês percorram essa caminhada inteira. É só uma semana. Mas vai ser uma semana muito cheia de conteúdos. Então, eu conto com vocês todos os dias. Se tem alguém que assistindo a live você lembrou que seria uma boa pessoa para estar ouvindo tudo isso, para conhecer realmente esse mundo novo, chama ela. Chama ela amanhã pra live. Entre em contato comigo ou com a Gabi do suporte para colocar ela no grupo. Traz essa pessoa. Traz essa pessoa, porque a nossa ideia é exatamente essa. Mostrar esse conhecimento, essa possibilidade de viver sem dietas para o máximo de pessoas que a gente conseguir mostrar. Afinal, quem não quer viver uma vida livre de dietas, né? Eu sei que se vocês estão aqui já quase 10 da noite, com certeza é porque esse é o sonho da vida de vocês, né? E eu estou aqui para ajudar vocês nessa caminhada. Porque depois dessa uma semana, eu tenho certeza que vocês vão saber exatamente quais são os primeiros passos a serem dados, tá? E vamos lá, né? Aqui esperando as dúvidas, vou contar logo a surpresa. Lá no grupo do WhatsApp, nos 2 grupos, eu vou enviar agora, depois da live, um mapa mental com tudo que a gente conversou aqui. Tudo que a gente conversou nessa live de hoje, um resumo. E vou mandar um áudio de aprofundamento daquilo que foi discutido. Para que vocês que estão aqui na live possam se aprofundar ainda mais no conteúdo, ter um mapa mental para começar a se nortear quando for colocar tudo em ação. E para aqueles que estão lá no grupo que não vieram para cá, terem um resumo do que aconteceu, tá? Sim, gente, a live vai ficar salva. Essa daqui fica salva no Instagram por 24 horas. Tá ok? E
Eu também vou disponibilizar o link, mas não vai ser agora, só vai ser depois que a semana toda for concluída. Eu vou liberar o link com todas as aulas, mas também só por 24 horas. Então, assim, dilui esse conhecimento em uma semana que é mais fácil de assistir, tá bom? E, gente, foquem em assistir a aula ao vivo, sabe por quê? Porque as pessoas que estão aqui ao vivo, a Gabi está fazendo a frequência de todos vocês pra, no final, quem tiver presença em todos os dias vai concorrer ao sorteio de uma sessão individual comigo. E olha só, gente, uma sessão individual de 1 hora só eu e você. Então é essencial que você esteja aqui todos os dias. Amanhã vai acontecer às 12 horas, meio-dia. Já comuniquei lá no grupo. E vai acontecer assim somente amanhã, tá bom? Por motivos que eu não tive como adiar, não tive como ajustar o horário. E amanhã vai ter que ser meio-dia. Mas vai ficar salva por 24 horas. Somente quem estiver ao vivo vai concorrer ao bônus. Tá? Alguém mais ainda tem alguma dúvida, algo para falar, antes que encerre aqui o nosso tempo de 1 hora? Gostaram, né, da surpresa? Vai ajudar muito vocês, gente, o mapa mental. Muito mesmo. Tanto o mapa, como a própria vivência, né, de tudo isso. Porque eu fiz na ideia de dar uma continuidade. Então, todos os dias vai ser um tema que lá no final a gente vai conseguir somar tudo isso para ter uma linha lógica, sabe, do que fazer e por onde seguir. Pronto, Daniela, que vai ser um pouquinho difícil, mas vai dar certo, gente, vai dar certo. Inclusive amanhã eu vou até tentar compactar um pouco mais a live, sendo na hora de meio-dia, muita gente almoça, tá saindo do trabalho, enfim. Vou compactar um pouco mais as ideias, hoje é porque realmente eu queria muito conversar com vocês, a gente tinha mais esclarecimentos para dar, né? Mais sugestões, mais temas para discutir. Mas vai dar certo amanhã. Amanhã, meio-dia, a gente se encontra. Tá ok? Então, gente, um grande beijo, uma boa noite, tá? Um grande beijo para vocês. E já já eu vou lá no grupo do WhatsApp para mandar o mapa mental e o áudio. Tá ok? Então, um grande beijo, boa noite.